Olá, hoje 1º de novembro de 2016. Agora é pra valer, hein? Quem não respeitar as leis de trânsito vai sentir no bolso. A partir de hoje, as multas serão mais caras em todo o país. O aumento é de até 66%. E os valores vão variar de R$ 88,00 para a infração leve e R$ 293,00 para a gravíssima. A multa para quem dirigir e falar ao celular aumentou de R$ 130,00 para R$ 293 e passou a ser considerada infração gravíssima, hein? Estacionar em vagas reservadas para deficientes e idosos sem a credencial que comprove a condição também será infração gravíssima. E o veículo poderá até ser guinchado, hein? Bom, de acordo com o Código de Trânsito, a receita arrecadada com a cobrança das multas será investida em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. 5% desse valor serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Vamos agora saber os destaques desta edição. A cultura da corrupção foi tema debatido pela Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil aqui na Assembleia Legislativa. Teto para os gastos públicos foi tema apresentado em reunião entre parlamentares e empresários da capital. Mais rodada de debates sobre os rumos da liberdade. Alunos de projetos de inclusão social fazem apresentação com grupo musical no Legislativo Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo recebeu a Libra, que é a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, para debater a cultura da corrupção. O palestrante foi o jurista Modesto Carvalhosa. A ideia é falar sobre a corrupção, a prática, a responsabilidade de cada um, como combatê-la e promover mudanças de comportamento. O compromisso da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil é exatamente isso: educação para a cidadania, educação política. Então nós precisamos levar essa informação. Nós chamamos as nossas distritais, pedimos para um expert e um grande entusiasta das questões da lei de combate à corrupção, o Dr. Modesto Carvalhosa, para vir hoje ser o primeiro palestrante de um ciclo que a gente quer fazer, explicando realmente o que a gente está fazendo hoje, o que são as 10 medidas, por que é importante a população apoiar essa iniciativa, o que nós temos hoje de ferramenta de combate à corrupção. Nós não sabemos, o cidadão não sabe, a gente acha que tudo vai acabar em pizza e não vai. Nós estamos fazendo a nossa parte, tem parlamentares interessados em fazer a sua parte também. Então a gente tem que ter essa consciência. Tem políticos muito bons, interessados em fazer essa mudança e a sociedade precisa saber disso e entender isso. O projeto tem parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Nós procuramos o Dr. Naline, que é uma pessoa extremamente aberta a essas coisas, e oferecemos a ideia de fazermos um grupo nas escolas de combate à cultura de corrupção. Na verdade, ele foi um dos maiores entusiastas da ideia, porque, como o Dr. Modesto estava falando agora, a partir do momento que eu, adolescente, ou eu, criança, passo a ver o corrupto como uma coisa muito feia, uma coisa depreciativa para mim, eu começo a entender realmente a corrupção e levar para o meu pai e para a minha mãe. Porque a criança ela é um vetor excelente de informação e o adolescente também. Para as palestras, o primeiro convidado foi o advogado e jurista Modesto Carvalhosa. Ele fez uma espécie de mesa redonda com os convidados. Entre os métodos abordados pelo advogado para pôr fim à corrupção está a quebra da interlocução entre os contratantes e as empreiteiras. O jurista é autor de 2 livros que tratam do tema abordado aqui. Um deles é Considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas. O outro, o Livro Negro da Corrupção. No encontro, 3 principais abordagens: a cultura da corrupção, a corrupção e os caminhos para mudar a realidade do Brasil. Os caminhos para não combater a corrupção são os que estão realmente sendo trilhados aqui no Brasil através desse movimento da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça Federal, em primeira instância e na segunda instância, também dos tribunais superiores. Eu acho que tem sido feito um combate muito grande, muito bem feito e muito devastador da corrupção. Eu acho que nós estamos no bom caminho nesse aspecto. PEC 241, que estabelece o teto para os gastos públicos, foi tema apresentado numa reunião com parlamentares e empresários aqui na capital paulista. Confira agora na reportagem.
O vice-governador do estado de São Paulo, ministros, senadores, deputados e representantes de instituições empresariais se reuniram em um hotel na zona sul da capital paulista para escutar o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Chega, vamos equilibrar o governo com os recursos que nós já temos. E são muitos, e são muitos, e são muitos. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, foi uma das autoridades convidadas para o almoço-debate do LIDE. O LIDE é um grupo de líderes empresariais, tem membros de todo o Brasil e uma das funções é questionar o poder público sobre medidas que vão ter impacto para todos os brasileiros. Por isso, questionaram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre a PEC 241, que vai estabelecer teto para gastos públicos para os próximos 20 anos. A proposta de emenda à Constituição já passou pela primeira votação na Câmara e aguarda aprovação em segundo turno pelos deputados federais. A nossa pauta é a pauta das reformas. Nós queremos votar o pré-sal hoje e votar a PEC do teto amanhã. Os outros assuntos são assuntos da Justiça. A Justiça vai tratar. Ao Congresso Nacional vale ter uma agenda positiva para o Brasil, uma agenda de reformas, e é nisso que nós estamos focados. Os outros assuntos não estão com a gente. Estão na esfera da Justiça, que ela sim deve tratar desses assuntos. Rodrigo Maia falou sobre a necessidade de uma reforma urgente da Previdência e tributária. Se você não fizer a reforma da Previdência, eu acho que em 15, 20 anos, o gasto de Previdência vai sair de 8% do PIB, do sistema geral, para 18%. Isso significa que a carga tributária tem que sair de 35% para 45%. Você acha que é viável isso? Então não é uma questão da gente querer, é uma questão de necessidade para garantir o direito futuro das famílias. Porque não adianta chegar que nem no Rio, em que os servidores contribuíram a vida inteira e hoje a Previdência está quebrada. O que nós queremos é que a Previdência pública e privada do Brasil, do governo federal, se reorganize e possa garantir em médio e longo prazo um reequilíbrio para que aquele que contribuiu possa receber sua aposentadoria. Outra reforma necessária, segundo Rodrigo Maia, é a eleitoral. Ele disse que o assunto já está sendo tratado pela Câmara, principalmente a questão da fiscalização e controle de dinheiro para campanhas. Como regulamenta isso, né, como é que operacionaliza isso? Por que eu acho que com a regra que tem de financiamento a gente não pode ter esse modelo eleitoral? Porque os desvios que nós vimos em alguns casos com dinheiro privado, se nós não mudarmos o sistema eleitoral, vai ser com dinheiro público. Houve uma boa notícia, uma boa perspectiva de que o presidente Rodrigo Maia pretende levar adiante as medidas de reforma sem as quais o Brasil não vai obter recuperação econômica. A principal é a fixação do teto do gasto público, que isso ajuda os estados, os municípios, ajuda a Assembleia, isso segura os movimentos reivindicatórios e, ao mesmo tempo, estabelece parâmetros para que a gente gaste dentro daquilo que arrecada. Não há milagre, o Estado brasileiro recolhe recursos das pessoas através de impostos. Quanto menos ele gastar, menos ele vai sacrificar da população. Eu achei isso muito importante, a própria reforma da Previdência está se discutindo. Então vamos aguardar que o que foi falado aqui seja implementado. Foi uma boa reunião. Orçamento do Estado de São Paulo. Já foram publicadas no Diário Oficial 1.300 emendas ao projeto de lei 750/2016, que é a lei orçamentária para 2017. Outras 3.000 emendas já passaram pelo protocolo. Historicamente, o orçamento recebe em torno de 10.000 emendas e o prazo para indicações dos deputados termina no dia 8 de novembro. A lei que orça a receita e fixa a despesa prevê recursos da ordem de 206 bilhões de reais. Previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. São Paulo, o dia pode começar com sol entre nuvens e aumenta ao longo do dia. Não há previsão de chuva. A temperatura máxima deve chegar aos 30 graus. Campinas, sol com algumas nuvens ao amanhecer. O dia fica ensolarado, não chove durante o período. A máxima prevista é de 31 graus. São José dos Campos, o dia amanhece com sol entre nuvens. Segue parcialmente nublado, mas não chove. A temperatura máxima alcança 32 graus. Sorocaba, dia terá sol, sem previsão de chuva. A máxima atinge 30 graus. Ribeirão Preto, dia com sol e poucas nuvens. Temperatura deve chegar aos 33 graus. Rodada de debates sobre os rumos da liberdade no Brasil. Você vai saber desse e outros assuntos já já.
Bom, no final da semana tivemos aí o segundo turno, né, das eleições 2016. Vamos agora conferir os deputados que foram eleitos. 6 deputados estaduais foram eleitos prefeitos e assumem os cargos executivos no dia 1º de janeiro. Ângelo Perugini, do PDT, em Hortolândia, Igor Soares, do PTN, em Itapevi, e Marcos Neves, do PV, em Carapicuíba, foram eleitos no primeiro turno. Átila Jacomussi, do PSB, em Mauá, Luiz Fernando Machado, do PSDB, em Jundiaí, e Orlando Morando, também do PSDB, em São Bernardo do Campo, saíram vencedores no segundo turno. Professores reivindicam seus direitos numa sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. Durante sessão plenária no Parlamento Paulista, professores aprovados em concurso público compareceram para reivindicar os seus direitos. A gente reivindica que são as vagas em aberto, né, na rede, e essa demora de estar chamando, né, nós concursados. Então houve uma chamada pequena, mas ainda tem mais vagas e a gente reivindica isso, né? Existem vagas, né? E temos um documento da prefeitura, a qual lemos, da liminar, e lá fala o número total de vagas, que são 2.631 vagas, e eles dizem assim que tem que ser pingado. Mas pingado por quê, se existem as vagas? E as nossas crianças, como é que ficam, né? Sem professores, nós queremos trabalhar, entendeu? Não queremos nosso emprego público, nossa estabilidade, e estamos aí, a léu. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, espera que medidas certas sejam tomadas para resolver a situação dos professores. O concurso foi realizado em 2015, há mais de um ano praticamente que o concurso foi realizado. Elas estão esperando ainda chamar. E existem muitas vagas ainda, inclusive com pessoas contratadas ocupando essas vagas. Mas a legislação é muito clara, diz que você tem que primeiro chamar os concursados. A partir do momento que não tem mais vaga, daí você faz a contratação. Só que a prefeitura está numa ilegalidade imensa, ela está na contramão da legalidade. E nós temos orçamento, nós temos vagas e nós temos a necessidade da contratação dessas professoras. Então elas estão aqui reivindicando que o prefeito Haddad faça a imediata chamada. Nós estivemos hoje na Secretaria Municipal de Educação, vamos à Secretaria de Finanças, vamos à Secretaria de Gestão, vamos ao prefeito para que ele tome providências agora, antes do encerramento dessa gestão. Por isso que elas estão aqui hoje fazendo um apelo, pedindo socorro para a Assembleia Legislativa ajudar com seu peso político a pressionar a prefeitura. E mais uma rodada de debates sobre os rumos da liberdade na Assembleia Legislativa de São Paulo. No segundo dia da Conferência Internacional Visconde de Cairu, um dos temas abordados foi a reforma política no Brasil. Quem abriu a segunda etapa de debates foi o empresário e cientista político Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E essa máquina burocrática, ela legisla na sua vida, sem você saber quem é essa pessoa e por quê. Então temos um grave problema estrutural aqui, que o Executivo tem poder demais. Ele falou sobre o populismo atual no Brasil, a participação dos jovens nas decisões e também os caminhos para uma nova política econômica. O meu conteúdo ele é bem abrangente, ele fala da reforma estrutural que o Brasil precisa para evitar o ciclo de populismo que nós temos vivido durante todo o século XX e que se perpetua agora no século XXI, e temos que se ver livre dessa pencha para que possamos ter e desbloquear todo o progresso que a nós nos cabe. Então, basicamente estamos falando aqui de descentralização de poder, por que isso é importante, representatividade, por que isso é importante, poder popular, soberania popular. Então é a reforma real que o Brasil sempre quis e que nunca obteve, por causa de forças que estão por trás que não deixam que o Brasil adquira essa reforma política tal qual ele deseja. Nos 2 dias de conferência foram 10 palestrantes. Entre os principais tópicos abordados estão perspectivas para o Brasil, moral, educação e liberdade e a reforma política que o país precisa. Participaram do evento empresários, educadores e cientistas políticos. Eles vieram de outros estados brasileiros e também de fora do país. Trouxemos o Paulo Figueiredo, que é carioca, mas mora no Rio de Janeiro, mora nos Estados Unidos. O Heitor Machado, que mora no Rio de Janeiro. Trouxe o professor Guilherme Coverton, da PUC, da Argentina. O Dom Luiz Felipe,
e vários palestrantes de várias partes do Brasil, no estado de São Paulo, de fora, para tentar trazer esse conteúdo ao máximo de pessoas, dar acesso ao conteúdo, que eu acho que é o trabalho mesmo que o Instituto voltado à cultura e educação tem que ter, dar acesso às pessoas para que elas possam formar suas próprias opiniões. Com o tema Rumos da Liberdade, a primeira Conferência Internacional Visconde de Cairu chega ao fim com balanço positivo, segundo os organizadores. Eu me surpreendi quando vi tanta gente interessada, principalmente a qualidade das pessoas, não só dos palestrantes, mas das pessoas que vieram, interesse demonstrado, curiosidade, que é algo que vem se perdendo no país ao longo do tempo, essa curiosidade, esse interesse por educação, por política, por cultura, de fato. Os próximos passos são continuar o trabalho, continuar focado e realizar cada vez mais eventos, mais recuperações e fomentar mais cultura e educação para o máximo de pessoas possível. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, o dia amanhece com tempo encoberto, permanecendo nublado todo o dia. A temperatura máxima chega aos 28 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens. Ao amanhecer, ensolarado no decorrer do período. Os termômetros alcançam 33 graus. Mogi das Cruzes, sol entre nuvens no começo do dia, permanece nublado no decorrer do período. A máxima é de 29 graus. Piracicaba, dia ensolarado, sem previsão de chuva. A temperatura alcança os 30 graus. Alunos de projetos de inclusão social fazem apresentação musical aqui no Legislativo Paulista. Você vai ver já já. O diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista, Rodrigo Tripapep, levou o programa Assembleia Visita para a Faculdade Professor Damásio de Jesus, a instituição educacional voltada para a área do direito. Tripapep apresentou o programa aos alunos graduandos do primeiro e segundo ano do curso de Direito, que também tiveram a oportunidade de assistir à palestra ministrada por Roberta Clemente, doutora na área de processo legislativo e funcionária da Secretaria-Geral Parlamentar da Assembleia. No encontro, os alunos puderam conhecer um pouco mais sobre a história do Poder Legislativo Estadual, das constituições e, principalmente, como fazer uma ideia virar um projeto de lei. O programa Assembleia Visita surgiu de uma iniciativa do ILP e conta com o apoio de diversos departamentos da Alesp, como a Secretaria-Geral Parlamentar, entre outros. O Assembleia Visita surgiu inicialmente para os alunos do curso de Direito, mas hoje o objetivo é levar informações sobre o funcionamento do Poder Legislativo para estudantes de instituições educacionais como escolas, faculdades e ETECs. Bom, amanhã, quarta-feira, feriado. Mercados e sacolões municipais atenderão o público em horários diferenciados. Vamos conferir agora o que abre e também o que estará fechado com a repórter Priscila Silvério. Priscila, tudo bem? Oi, Sérgio. Nem todos os mercados e sacolões municipais vão estar abertos nesse final de semana. Neste final de semana não, neste feriado, quarta-feira, feriado de finados. Bom, tem algumas exceções e a gente vai passar para vocês. O mercado municipal da Lapa, Paulistano, Penha, Santo Amaro e São Miguel vão ficar fechados, tá? E os outros funcionam até 1h da tarde. Tem exceção de dois aqui, que é o mercado Pátio Pari e o sacolão da freguesia do Ó, que vão funcionar durante todo o dia. O CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador, não vai ter atendimento nesta quarta-feira, mas na quinta e sexta o atendimento volta ao normal. Para quem vai ao cemitério nesse dia de finados, é preciso prestar atenção com o itinerário dos ônibus, que vai sofrer alteração, e também com as ruas ao entorno dos cemitérios que estarão bloqueadas. Para saber melhor, então, como serão esses bloqueios e também as mudanças no itinerário dos ônibus, é só acessar o site da CET, que é cetsp.com.br, ou ligar para o número 1188. Sérgio. Aí informações da repórter Priscila Silvério sobre o feriado de amanhã, né, quarta-feira, que é dia de finados. Pela primeira vez na história do Parlamento Paulista, um grupo musical
se apresentou no principal plenário aqui da casa. São alunos de projetos de inclusão social e muitos buscam a profissionalização. Veja aí. Na apresentação no Espaço Café de São Paulo, a Camerata de Violões do Projeto Guri trouxe um repertório eclético, começando com Philip Glass. Olhando esses jovens, todos nós entendemos que se eles não estivessem aqui, eles estariam em algum lugar, fazendo qualquer outra coisa. Projeto Guri, que tem 46 polos espalhados na Grande São Paulo e congrega 13 mil alunos atualmente. Pesquisa mostra que 63% deles vêm de famílias com renda de até 4 salários mínimos e por isso é também um projeto de inclusão social. São as regiões mais periféricas da cidade, são programas então que estão atuando diretamente com a comunidade que tem pouco acesso ou quase nenhum acesso à cultura em geral. E a Escola de Música do Estado é uma escola muito importante porque ela recebe alunos de mais de 80 municípios do Estado que querem uma formação mais consistente, rumo à profissionalização. Então a importância não é só no aspecto social, mas também no aspecto artístico. Então são programas que eu diria que são programas completos que o Estado tem e que a gente gostaria muito que fossem mantidos e apoiados. Ao lado do Projeto Guri, a Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim, também se apresentou em Madrigal, no Salão dos Espelhos. Vou andar, vou voar, pra ver o mundo, nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. O coral jovem fez tanto sucesso que foi convidado pela presidente da sessão, a deputada Analice Fernandes, do PSDB, para cantar dentro do plenário Juscelino Kubitschek, ainda no Pequeno Expediente. Foi incrível esse espaço que eles nos cederam e permitiram que a gente cantasse no plenário também, que foi muito bom. E a receptividade dos deputados para um projeto que tem essa capilaridade, que é o Projeto Guri e a Escola de Música? Olha, os deputados têm se mostrado muito abertos, sempre a conversa. A gente quer cada vez mais que os deputados nos conheçam, que nos apoiem e que também esse projeto continue, né? E fiquei fascinada de poder participar de uma sessão, do primeiro expediente, sessão ordinária, e que é iniciada por um coral, né? O coral aí da Escola Tom Jobim. Uma maravilha, juntamente com o Projeto Guri. Esse Projeto Guri, eu tenho uma gratidão enorme, porque quando nós fizemos os 40 anos no Auditório Ibirapuera, a Orquestra Sinfônica do Projeto Guri foi quem fez parte do nosso show de aniversário de 40 anos. Então a gente já tem uma história com eles. Vamos à previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior do estado. Em Franca, sol com nuvens pela manhã, o dia segue ensolarado sem chuva. A máxima prevista é de 30 graus. Bauru, dia de sol com nuvens também ao amanhecer, sem chuva durante o período. A temperatura pode chegar aos 31 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã, o dia fica ensolarado e a máxima chega aos 32 graus. Marília, dia começa com sol entre nuvens, segue com sol e não chove. A máxima prevista é de 30 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.